Olá, gente! Segunda temporada do Resident Cast, com mais um episódio para vocês. E hoje nós vamos receber uma convidada que eu conheci aí nos Hospitais da Vida e trouxe para cá para contar uma história muitíssimo interessante. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e estou aqui na frente desse podcast, junto com Tatiana Calado, para apresentar alguns residentes para vocês com suas diversas histórias, contando um pouquinho sobre o seu caminho, sobre seus medos, sobre os seus trajetos para chegar aí até a tão sonhada vaga de residência médica. E hoje a minha convidada muitíssimo especial é essa Barbie linda. Você, maravilhosa. Luísa Leite, ela é residente do primeiro ano de anestésio no Hospital da Restauração, mas tem muita história até a gente chegar nesse desfecho. E é isso que a gente vai conversar hoje. Luísa, seja muito bem-vinda e se apresente pro pessoal. Obrigada, Martina. Eu sou Luísa Leite, eu tenho 24 anos, eu nasci em Brasília, mas eu moro em Recife desde os 2 anos de idade, então eu sou daqui você mesmo. É recifense. Exatamente, isso, completamente. Eu fiz faculdade na Nassau, terminei em dezembro de 2022. E a gente se conheceu no Getúlio, exatamente, não foi? Você foi no internato. Exatamente, um dos meus rodízios preferidos, inclusive. Foi muito bom. Foi top. Muito sofrido, mas a gente gosta, né, daquele caos que a gente aprende. Exatamente. Lu, me diz uma coisa, você fez faculdade inspirada em quem? Como foi a decisão por ser médica? Já era algo natural pra você? Era, completamente. Assim, lá em casa é meio que uma lavagem cerebral. Minha mãe é oftalmologista. Aí meu padrasto, que é meu pai, que me criou, assim, é cirurgião geral, faz endoscopia e colono. Meu irmão mais velho é endoscopista também. E aí é um caminho meio que a natural, família inteira, né? Segue. Exatamente. Minhas irmãs mais novas também estão fazendo faculdade de medicina. Então, que legal. Todo mundo é da área. Exatamente. Agora você me falou que sua mãe é oftalmo e seu padastro é cirurgião geral. E faz endoscopia. Então, tem várias especialidades aí. Eu imagino que não foi tão fácil escolher a sua, né? Não, de forma alguma. Mas a gente quer saber. Me diz uma coisa. Durante a faculdade aí de medicina, quando foi que você decidiu que iria fazer residência? Passou por algum momento na sua cabeça não se especializar ou sempre foi um caminho óbvio para você ser especialista? Não, sempre foi um caminho óbvio para mim. Eu entrei na faculdade sabendo que assim que eu terminasse eu queria fazer residência direto. Eu não cogitei nem trabalhar antes. Já era assim um caminho que eu fui trilhando e eu sabia assim que eu tinha um planejamento que a partir do 5º ano eu ia começar a estudar para residência mesmo. Certo. Não era opção diferente. E como foi a escolha pela especialidade? Conte aí. Então, você tinha um leque grande de opções. Exatamente, um leque amplo. Eu entrei na faculdade sabendo que eu não queria GO e PED. Não me julgue. Como assim? Você não quer a melhor especialidade da medicina? Não queria GO e PED. E tudo aí, bem. Tá perdoada. Tinha que ter um defeito, a gente já encontrou. Não gostar de GO. É, bem isso. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, assim. Eu sempre gostei de coisas que fossem clínicas e cirúrgicas. Eu sabia que eu não queria nada que fosse meramente ambulatorial, nem nada meramente cirúrgico também. E aí, passou na minha cabeça um monte de coisa. Eu cogitei fazer endoscopia. Oftalmo, eu tenho uma agonia de olho que eu não consigo explicar. Então, sua mãe já perdeu a guerra muito cedo. Vaga. Exatamente. Não era uma possibilidade pra mim. E aí, eu fiquei pensando em otorrino. Eu tive a cadeira de otorrino na faculdade. E gostei bastante. Cheguei a acompanhar uma amiga da minha mãe, que é otorrino também. Antes do internato? Antes do internato. E aí, achei legal, achei interessante. Foi no 8º período da minha cadeira de otorrino. A gente teve estágio, tudo legal. E aí, eu comecei a cogitar a possibilidade de otorrino. E eu fiquei naquele leque ali, fazendo endoscopia. Só que eu não pensava em fazer clínica, depois gastro, depois endoscopia. E fazer cirurgia geral também era uma coisa que eu ficava, assim, um pouco tendenciosa. E aí, acabou que otorrino virou minha primeira opção mesmo. Já no ciclo antes do internato. Antes do internato. E aí você disse que no 5º ano iria começar a preparação. E para você era importante ter uma especialidade ou você iria se preparar de qualquer forma? Eu ia me preparar de qualquer forma. Independente de ter a certeza. Independente de ter a certeza, exatamente. Assim, otorrino ficava ali no meu coração, mas assim, ao mesmo tempo eu ficava um pouco insegura. Eu não tinha aquela, paz no coração de que era aquilo. Tanto que quando eu rodei no internato, eu gostava de tudo. Até GO, eu cheguei Olha a gostar. Aí. Eu cogitei seriamente a fazer cirurgia geral. Todos os meus rodízios eu achava, super interessante, não sei o quê. E aí foi no internato que eu comecei a ficar muito confusa. A ter muita dúvida, eu não tinha certeza. Gostava de tudo que rodava. Tudo que eu rodava eu gostava, achava super legal. E eu ficava tentando me ver no futuro fazendo alguma coisa. E aí foi que eu vi que, eu não enxergava nada direito. Eu fiz, no meu rodízio de cirurgia, por exemplo, eu chegava ali no cantinho, organizava as coisas da parte da cirurgia, aí olhava pro anestesista e fazia, posso entubar? Ai, meu Deus. Bem no cantinho, assim.
E aí eu ia pegando um pouquinho de cada coisa, mas sem aquela paz e tranquilidade de respirar e dizer, poxa, é isso aqui, de Não certeza. tinha, isso não Não tinha. existiu. E isso não atrapalhou na sua preparação? Em alguns momentos, sim. Eu tinha um pouco de medo até de estudar. Porque eu não sabia. É quando você tem um direcionamento, você tem muita certeza do que você quer. Eu acho que facilita muito o caminho, porque você tem um Sim. objetivo ali no final e aí você vai trilhar para aquilo. Como eu não sabia qual era o meu objetivo final, em alguns momentos eu fazia, meu Deus, é isso mesmo, aí atrapalhou um pouquinho, assim. Então, o otorrino ficou naquela coisa ali de maior possibilidade. Exatamente. Como era uma especialidade? É ainda, né? Muito concorrida. De qualquer forma, ia ter que estudar muito. Exatamente. E aí, como era a tua... Como é que tu lidava com isso? Estando no internato para estudar para uma especialidade tão concorrida como otorrino? Eu comecei a fazer cursinho no 5º ano. Já no Foi 5º bem ano. difícil, assim, eu não consegui seguir com tranquilidade, não. Tu porque priorizava o eu internato? priorizava o internato. Acabei priorizando. E meus rodízios principais foram cirurgia e clínica médica, foram no meu 5º ano. Então, eram rodízios com a carga muito pesada. E aí, isso atrapalhava, de qualquer forma, o desenvolvimento do cursinho. Eu tentei criar uma base básica, assim. Não era muito de fazer questão nem nada. Eu tentei focar mais em formar uma base teórica Os que conteúdos fosse me mesmo. fortalecer. Exatamente. Eu via os assuntos principais, aquelas coisas que eu achava mais importantes. Tentava conectar um pouquinho de conexão mesmo com os conteúdos do internato e vendo essa dinâmica à medida que era possível. Mas a minha prioridade realmente, como eram rodízios muito importantes para qualquer coisa que eu fosse seguir, né, para Sim. trabalhar como médica mesmo, o meu foco principal foi o internato. E aí, nesse 5º ano, tu tinha um estudo mais direcionado para o internato, estudava mais assistindo aulas, Isso, mas fazendo assistindo resumos, aula. esse era teu estilo? Eu nunca gostei de fazer resumo. Nunca. Eu gosto de assistir aula, eu anotava, assim, algumas coisas principais. Eu sou meio bagunceira. Aí anotava, assim, as coisas principais e lia, assim, questão de ler resumo de curso, essas coisas. Mas eu fazer resumo nunca fiz, não. Eu lia dos outros. O teu foco mesmo do estudo foi no 6º ano? Foi, exatamente. Foi E no aí, 6º ano. no 6º ano, tu tinha essa certeza pela otorrina já? Não, tinha uma coceirinha na alma. É. Eu tinha dúvida de verdade. E aí... Como foi que surgiu a anestésio? A dúvida já surgiu no 6º ano? Amiga, surgiu no final do 6º ano, tu acredita? Não acredito, Eu não. tirei foto, a minha foto de formatura foi em janeiro, entre o 5º e o 6º ano. Eu tirei uma foto com um otoscópio e eu tirei uma foto com um livro de endoscopia. Meu Deus! Porque eu não tinha paz, assim, eu fiz, meu Deus, mas eu acho que se eu for pra outro caminho, eu vou pra endoscopia mesmo. E aí, no final, assim, Não tinha foto com laringo? Não tinha foto com laringo, nem com Isa. seringuinha, nada do tipo. Eu tinha achado interessante daqueles momentos, assim, tipo, fazer cirurgia, entubar, não sei o que e tal. Mas não era uma coisa que tinha brilhado meus olhos, não. Na verdade, eu nunca tinha tido contato suficiente com a anestesia pra Sim. saber o que era. A Assim, gente não tem, acaba que não tem Não mesmo. tem, eu não rodei anestesia na faculdade. Minha cadeira de anestesia da faculdade também não foi uma coisa que me agradou tanto. Estavam se adaptando ainda. E aí, acabou que realmente não foi uma coisa que me encantou de início. Só que aí, à medida do meu 6º ano, como estava surgindo essa dúvida, teve um dia que eu fui com meu pai para os exames dele de endoscopia. E eu conversei com o anestesista lá, vi mais ou menos a dinâmica. Aí eu fiz, caramba, será que é legal isso aí mesmo? Caramba, e teu pai pensando assim, vou levar ela pra passar o dia vendo endoscopia, vai que aí tu pega e se interessa pela anestesia. Tu acredita que meu pai sempre fala que ele sempre me viu como anestesista? É sério? Ele acha, assim, que combinava super comigo. Tanto que quando ele me viu conversando com essa anestesista, ele falou, eu acho que combina com você. Olha aí, que coisa interessante. Ele realmente teve esse olhar aí diferenciado. Então, nós temos aí, no 6º ano, se preparando e com aquela dúvida entre otorrino, endoscopia e anestésio começando a conquistar um espaço aí no teu coração. Exatamente. E como foi a tua preparação no 6º ano, mesmo diante dessa incerteza pela especialidade? No 6º ano, eu fiz cursinho também. Eu fiz 2 cursinhos no 6º ano. Não façam isso. Como é que você conseguia isso? Eu ia fazendo um pedacinho de um pedacinho de outro. E aí... Assistindo aula e tudo. Assistindo aula. Assim, eu sempre gostei, desde a época de vestibular Você mesmo. capta bem com aula. Eu capto muito bem com aula. Então, eu gostava muito de assistir aula e ali a base principal do meu conhecimento era realmente assistir aula. E eu comecei a gostar de fazer questão. Flashcard também, né? Eu achava legal. Porque eu gosto de coisa dinâmica, eu não consigo. Eu nunca fui aquela pessoa que conseguia sentar na cadeira e passar horas estudando. Eu gosto de alguma coisa que prenda a minha atenção, sabe? E aí, ler uma coisa monótona, eu não gostava. Então, eu gostava mais de questão, de flashcard e de assistir aula, que era realmente a base do meu estudo, foi isso. E aí, como é que tu fazia no teu dia a dia pra juntar o internato, já que você disse que priorizava muito o internato do 5º ano? Como é que tu juntava a tua rotina do 6º ano com o estudo? Estudava todo dia? Todo dia, não. Não conseguia, Não conseguia estudar todo dia, muito pelo contrário.
Tive vários buracos, assim, os meus rodízios do 6º ano foram mais legais, pra conseguir uma dinâmica de tempo. E se foram mais leves, eu rodei PED, rodei GO, rodei urgência, algumas coisas que realmente acabaram me dando um tempo maior. Só que estudar todo dia eu realmente não conseguia. Não era uma realidade. Não conseguia. E aí eu tinha aqueles dias que eu conseguia dar um gás maior e aí eu tentava estabilizar mais nesse sentido. Mas eu tentava pelo menos ter um assunto ali por semana de base pra estudar. Tá, Lu, mas vê, com um assunto por semana, tu não ia conseguir fazer tudo durante o ano. Isso. Tu teve que dar uma acelerada do meio pro fim. Com minha filha, isso, acelerada Porque a minha Porque, fase. veja, você passou em uma residência extremamente concorrida. Você deve ter dado uma baita de uma acelerada. Minha filha, o ninja, eu dei o ninja. Como é que você fez isso? A revisão, eu dei o ninja na revisão. Assim, engoli a revisão de uma forma assim... Tudo, assim, realmente, muita questão, muito focar, realmente, tentar dei meu máximo ali na revisão. Só que acabou que a prova da ENARE foi em outubro, eu acho. Então, o cursinho tinha nem acabado os assuntos direito. Não tinha acabado, foi bem antes. Não tinha acabado os assuntos. E aí, mas meu foco principal mesmo foi na revisão. Tá, aí chegou a inscrição do ENARE. Como é que tu decidiu? Conta aí essa parte. Eu liguei para umas 10 amigas minhas. Eu não sabia o que fazer. Pra colocar a especialidade no Não ENARE. sabia. Um pouco antes da inscrição do ENARE. Foi ali, naquele meio pro final do 6º ano, que eu cheguei na dúvida final. Otorrino e anestésio. Adeus endoscopia. Adeus endoscopia. Por que exatamente? Porque eu não estava disposta a fazer 2 anos de clínica, 2 anos de gastro. O caminho para a endoscopia ia ser uma muito coisa longo, assim né? que eu não me via fazendo clínica médica, eu não me via fazendo gastro, pra só depois chegar em endoscopia. E nem por cirurgia também. Geral. Também não, o caminho da endoscopia não me agradava, não. E aí eu cheguei realmente em otorrino e anestésio. E eu não conseguia decidir. Eu fiz a inscrição do ENARE no último dia. Eu falei com todo mundo. Assim, e minha o que gente, é que essas pessoas te diziam, assim, pra te ajudar? De onde surgiu anestésio? Ninguém entendia, né? Ninguém entendia, tipo, Luísa vai fazer Sempre anestésio. foi otorrino. Assim? Sempre foi otorrino ou endoscopia. O pessoal achava... Eu fui monitora de radiologia a faculdade toda, praticamente. Fui da liga, não sei o quê. Mas eu nunca pensei em fazer radiologia direito, não. Eu pensava, meu Deus, eu achei que tu ia fazer até radiologia, mas anestésio nunca passou pela minha cabeça. Exatamente. Ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Aí, fiquei naquela. Aí eu fiz, poxa vida, eu passei a faculdade inteira, quase, pensando... Eu não tinha pensado em anestésio. Aí, a primeira prova, tudinho, eu vou botar otorrino. Aí, peguei... Meu Deus... Botei otorrino. No ENARE. No ENARE. Deu, sei lá, 10 dias que eu tinha feito a inscrição. Eu fiz, caramba. Se arrependeu? Me arrependi. E não tinha como mudar? Não tinha como tu mudar, tentou? já tinha acabado. Não, porque eu fiz no último dia, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais. Não tinha mais o que fazer. Tá, então feito, era otorrino no ENARE. Era otorrino no ENARE, e aí eu peguei e fiz a prova do ENARE como se nada, como se eu estivesse fazendo a prova por experiência. Caramba. Na paz e na tranquilidade, porque eu achava que não era mais aquilo. Eu sou indecisa, de verdade, acho que já deu pra perceber bastante. Deu pra perceber bastante. Mas e a SES? E a SES? A SES foi depois da inscrição. A SES foi depois da inscrição, e aí eu botei anestésio. Você botou anestésio, então, convicta que queria anestésio. Eu botei anestésio convicta que eu queria anestésio. E foi a pior prova que eu já fiz na minha vida. Porque eu sempre soube que eu não queria sair de Recife. Então, fazer prova em outro lugar não era uma possibilidade pra mim. Então, eu tinha ENARE, que não tinha mais, porque eu tinha botado otorrino, e eu tinha feito a prova completamente, assim, tranquila, nem aí. Tipo, vou fazendo pra ano que vem eu fazer de novo. E a prova da SES, eu olhei e eu fiz a minha única chance. Então, eu fiz a prova muito nervosa. Foi, assim... A pior prova que eu já fiz, realmente, e claramente não passei em anestesia. O nervosismo te atrapalhou? Demais, demais. Eu fiquei muito ansiosa, porque era tipo como se eu tivesse, era minha única chance ali na minha frente. E foi bem complicado. E eu lembro que eu já te seguia no Instagram nessa época, porque a gente já tinha se conhecido no Getúlio. E eu lembro que quando você passou em otorrino, você postou a foto lá, aquela foto que todo mundo almeja postar um dia na vida. Sim. E aí você escreveu um textão, você é sempre muito religiosa, com muita fé. Eu me identifico bastante com esse jeito, porque eu também sou assim. Sim, sim. E aí eu lembro que você escreveu nesse relato, acho que com a foto do listão mesmo, escreveu que colocou na SES anestésio, colocou no ENARE otorrino. Eu não sabia desses bastidores que eu estou sabendo agora. Sim, sim. E aí você disse que meio que disse, Deus vai decidir por mim. Exatamente. Onde eu passar é porque é pra eu ir. Foi isso mesmo que você conversou? O seu combinado com Deus foi esse? Foi exatamente isso. Eu fiz escolha por mim, porque eu não consigo escolher. Eu realmente não conseguia escolher. Deu pra perceber que eu tava realmente a cabeça completamente bugada, assim. Porque eu botei otorrino, aí uma semana depois eu não queria mais otorrino. Aí botei anestésio, depois eu não sabia mais se eu queria anestésio.
E aí eu disse, não, não tenho condições de escolher, Jesus, por favor, Escolha por mim. E aí eu achei que eu não ia passar, assim. E nenhuma das duas, E no nenhuma das caso. duas. A prova da SES, quando eu fiz, por essa ansiedade toda, assim, de achar, quando eu tava mais tendenciosa à anestésio mesmo, de achar que era a minha única chance, atrapalhou. Eu fiz a prova sabendo que eu não tinha nenhuma condição de passar. E o Enário você já tinha feito, bem tranquila. Bem tranquila, eu sabia que eu ia bem, mas otorrino É muito no HC, concorrido. sem chance. Pra mim era coisa assim, é muito concorrido, tinha 2 vagas. Então, assim, quem sou eu na fila do pão? Meu Jamais Deus, imaginei a possibilidade. Tanto que eu fui remanejada no HC. Eu tava fazendo cursinho de novo, tava trabalhando, assim, pensando que eu ia estudar Pro próximo ano. E aí, do nada, eu tava saindo de um plantão. Aí, a minha R2 do HC me liga, ó, tu vai ser chamada. Aí eu, hã? Como assim? Bom dia? Como assim, querida? Eu levei um susto. Tu nem acreditou, né? Eu não acreditei. E aí, quando tu viu teu nome? Eu fiquei em estado de choque. Mas ficasse feliz? Amiga, feliz não é a palavra. Eu cogitei não entrar. Eu não sabia o que fazer. Eu imagino. Eu chorei. Eu passei e eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que fazer. Caramba. 2 vagas, Luísa. 2 vagas. Aí, tipo, todo mundo, tipo, como assim? Você está cogitando não entrar? Não existe essa possibilidade. Não, a residência das mais concorridas, assim, do estado. Pouquíssimas vagas. E que eu passei a faculdade inteira querendo. Sim. Então, assim, não tinha a possibilidade de eu não entrar. E aí eu fui de coração aberto. Eu entrei assim, tipo, vou fazer meus 3 anos de otorrino, tô de coração aberto, eu vou e vou dar tudo de mim. Porque eu sempre fui esse tipo de pessoa, que eu ia e eu queria dar tudo de mim ali em qualquer coisa que eu estivesse fazendo. E talvez fosse isso que Deus queria pra você também naquele ano. Exatamente. Você tinha essa visão também de que talvez o caminho fosse esse. Ele que escolheu, então eu tava lá. E aí, como é que foi a experiência enquanto residente de otorrino? Então, o HC é um serviço, assim, incrível. Eu não tenho um ai pra falar de lá. Os staffs são extremamente solícitos. É um ambiente muito acolhedor. O pessoal pega na sua mão mesmo, ele ensina o beabá do nada. Eram 2 residentes. Eu e Tiago. Beijo, Tiago. Que ficou sozinho, Tiago. Ele me perdoou, Oh, brincadeira, ele foi uma das pessoas que mais me apoiou. Foi? Antes de desistir, eu conversei, eu vou chegar nessa parte, mas eu conversei muito você com o tem que Tiago. chegar. Vou chegar. E aí, eu entrei, assim... De coração aberto. De coração aberto. Vou dar tudo de mim. E desistir não era uma possibilidade, de forma alguma. Eu tava ali, então eu ia fazer os 3 anos, nem que eu terminasse e fosse fazer anestésio depois. Mas eu entrei e eu ia ficar. E aí eu fui começando a ver os residentes todos muito legais, um grupo bem, assim, bem legal mesmo. E aí eu comecei indo, não sei o que, olhava, aí eu... ouvido, nariz, laringe... cabeça e pescoço, lá tem muita base de crânio também. E nada me fazia brilhar o olho. E uma das coisas que eu prestava muita atenção era o jeito que os meus outros residentes, os R2, R3, meu R igual, olhavam. Eles tinham um interesse em prestar atenção nas coisas. Eu era aquela pessoa que no internato, assim, sei lá, roda de cirurgia. Eita, vai ter uma cirurgia de hérnia diferente, vou ficar, quero ver. Sou curiosa. E eu não tinha esse desejo. Eu chegava lá e eu tinha vontade de ir embora. Eu não me via ali. Isso desde o começo? Desde o começo. Desde o primeiro dia, sendo bem sincera. O ambiente era, tipo... Eu ficava me questionando. Meu Deus, eu estou nesse lugar. Porque, assim, é uma das melhores residências de otorrino do país. Assim, sim, renomadíssima. Exato. Tem sumidades. Doutor Silvio Caldas, tem doutor Fábio Coelho, doutora Mariana. Celebridades da otorrino, assim. E, tipo, eles pegando na sua mão, ele ensinando o beabá. E eu ficava, tipo, eu não tô feliz. Como é que pode? Eu olhava todos os lados, assim... E uma das coisas que me marcou muito foi que eu tava, às vezes, nas cirurgias lá. Aí eu tava assim, em pezinha, né, instrumentando. Aí o staff da anestesia começava a explicar alguma coisa pro residente. Tava ali, o nariz lindo aberto assim na minha frente e eu prestando atenção. Remifenta, afenta, não sei o quê. E eu assim. Aí teve um dia que um R3 meu bateu na minha mão. Presta atenção aqui, menina. Tá negócio Meu aqui. Deus! Presta atenção aqui. Isso te marcou? Muito. Eu olhava mais pro outro lado. Eu fiz muita amizade com os meninos residentes de anestésio de lá do HC. E eu ficava, minha gente, eu tô achando tão legal o que vocês estão fazendo aí. E eu ia pro bloco todos os dias, né? A residência de otorrino é realmente uma residência muito cirúrgica. Não que a vida de otorrino seja uma vida muito cirúrgica. Na verdade, é mais ambulatorial e eles convertem cerca de 5%, assim, em cirurgia. É muito pouca conversão. Mas a residência é completamente. E lá no HC é muito rico nisso, nesse sentido. Eles têm todas as subespecialidades da otorrino, com, assim, referências nacionais, realmente, internacionais, eu acho. E aí, tem todo tipo de cirurgia. Tem cirurgia, microcirurgia de laringe, tem todas as cirurgias de ouvido.
Coisa básica, assim, Extremamente septo, avançado amígdala, que é o que também, a né? pessoa pensa que é basicamente otorrino, mas eu vi que era uma coisa completamente diferente. Porque, assim, eles fazem cirurgias enormes, de cabeça e pescoço, laringectomia total, cirurgia de base de crânio, tumor de hipófise, assim. Eu vi uma cirurgia de um gomo júgulo tímpânico, sabendo que era isso, é um tumor enorme, 20 horas, mais de 20 horas de cirurgia. Tudo isso a Caramba! otorrino faz, e eu não sabia disso. Então você foi também se dando conta de que era muito além do que você imaginava. Muito além, e eu olhava muito, assim, como eu queria me ver no futuro. E eu não me via fazendo aquilo. Eu olhava todo dia. Eu olhei pra todas as sub-áreas, assim. Você Olhava tentou, pra... então, não foi? Amiga, eu tentei muito. Assim, desistir realmente não era uma possibilidade. Então eu olhava, vou fazer Uma hora eu vou gostar de ouvido, alguma vou gostar coisa. de alguma coisa. Pra não dizer que eu não gostei de nada, eu gostei de operar. Operar, achei bem legal, operar, tirar as amígdalazinhas. Achei bem legal, mas eu não era uma coisa que eu me via fazendo no futuro, não. Eu quero muito ser mãe, ter meus filhos. E, assim, parecia que eram sinais, assim, todas as complicações possíveis e imaginárias aparecendo na minha frente, eu jantando, paciente sangrando, eu saí correndo de salto, chegar na HC de salto alto. Meu Deus. E eu fazia, meu Deus, quando eu tiver meu filho pequeno em casa, eu não quero sair correndo, assim. E pra uma coisa que não tá aquecendo o meu coração, sabe? E aí eu disse, Precisa valer muito a pena, né? precisa valer muito a pena, só que eu fiquei naquela que eu não queria deixar o serviço na mão. Porque eram 2 residentes do primeiro ano, e se eu saísse, Tiago ia ficar sozinho. E eu não queria deixar Tiago sozinho. Então eu conversei 20 vezes com o Tiago, eu 20. desabafei com ele. Eu dizia, Tiago, vou desistir, não vou mais, vou desistir, não vou E mais. ele tentando desistir. Eu nunca segurar. desisti de nada na minha vida, não. Ele nunca tentou me segurar. Ele falou, Lu, faça o que o seu coração quiser. É, ele foi muito Eu dou um jeito. amigo. A gente dá um jeito. O serviço não depende de você. Você não é a primeira nem a última a desistir. Teve uma época que foi uma confusão lá, tipo, eu existi, depois não foi, um babado. E aí, eu conversei com alguns staffs. E eles falaram, Luísa, o serviço não depende de você, sua vida. Você passou no concurso, foi mérito seu, né? E assim, o serviço vai sobreviver sem você, não é porque você é R1 e você vai desistir que o serviço vai parar de funcionar. As coisas se reorganizam. É a sua vida, é o que você quiser. Ô, Lu, então nesse momento você já estava decidida, né? Amiga, eu Você chorei ficou- do primeiro ao último dia. Meu Deus. Você segurou algo por outras pessoas e por outros motivos, mas seu coração já não estava mais ali. Se é que ele esteve em algum momento, ele nunca esteve. Eu acho que ele nunca esteve. Eu nunca tive. Eu falei assim, no dia que eu saí, que o único momento que eu tive paz foi no dia que eu disse que eu ia desistir mesmo. Caramba. Foi o único momento que eu senti meu coração tranquilo. E foi lá que eu vi que eu realmente queria fazer anestesia. Porque eu tinha contato todos os dias. Eu via e eu olhava, era justamente aquela sensação de você olhar e você se ver ali. Eu me via muito mais do outro lado. Eu sempre amei bloco, o cheirinho de bisturi queimando, amo. Só que, assim, justamente aquilo, eu não sabia o que era anestesia. Porque todo mundo fala, anestesia é você sentar e jogar induz o paciente e depois vai sentar. É totalmente diferente. E aí, quando eu tive o contato diário de ver ali realmente como as coisas funcionavam, foi que eu me encantei. Foi que eu me encantei mais, né? Que tive mais paz. Lu, então tu acha que foi um erro ter entrado na otorrino? Não, acho que foi um erro, porque talvez se eu não tivesse entrado, eu nunca teria essa certeza que eu tenho hoje. A certeza que tu conquistou hoje foi depois de ter experimentado o que tu realmente não queria. Exatamente. Eu passei grande parte da faculdade querendo. Se eu não tivesse entrado, vai que eu não gostava de alguma coisa da anestesia, eu ia ficar naquela, meu Deus, será que era pra eu ter feito a otorrino? Não sei. Verdade. Eu acho, assim, que a minha frase preferida da vida é que Deus escreve certo em linhas tortas. Então... Eu fiquei a semana inteira pensando que você ia dizer essa frase, não sei porque eu tinha certeza que você ia dizer isso. É a minha frase preferida. E assim, foi o caminho que era pra ser mesmo. Eu não me arrependi nenhum dia. Não teve um dia que eu fiz, poxa, era pra eu ter ficado. Jamais. Eu tive muito medo, até eu tomar realmente a decisão de desistir. Eu tive muito medo que você passa, meu Deus, vai que eu não passo de novo. Vai que era isso mesmo. Será que eu tô sendo muito precoce? Porque eu fiz, 3 meses de residência. Eu fiz, poxa, será que eu vi muito pouco? Mas aí... Tu eu desistiu cheguei em no que meu mês? limite. Eu desisti em maio, eu acho. Meio de maio, final de Depois maio. de 3 meses, mais ou menos. Foi. E Foi aí março, o abril e maio, né? que fosse fazer da tua vida aí? Quando eu desisti, eu tirei um peso das costas. Só que eu fiquei muito angustiada. Porque veio justamente tudo aquilo na minha cabeça. E se eu não passar de novo? E se eu não passar de novo? E aí foi um período bem... Assim, foi um período bem difícil pra mim. E eu realmente voltei a estudar de verdade. Assim, na semana que eu desisti, eu disse, oxe, agora eu vou dar o gás, que eu vou estudar de novo. Só que eu não conseguia.
E aí eu dei o gás de novo realmente na revisão. A revisão é vida, gente. Revisão salva vidas. Foi Dedicação 100% na 100% revisão. na revisão. Você voltou a trabalhar da Voltei plantão? a trabalhar, tudo miopinha do normal? coração, amo miopinha. Voltei a trabalhar, dava uns 3 plantões, 4 por semana, amanhã brigando comigo, vai pra casa estudar. Mas eu gostava de dar plantão, era uma coisa que esparecia minha cabeça realmente também. E vi outras coisas, Vi outras enfim. coisas diferentes, adorava as intercorrências da vermelha. Meu Deus. Eu ficava com medo, mas adorava. Adorava. Lu, mas aí nesse tempo que você passou essa fase mais difícil, você precisou de ajuda profissional. Como é que você lidou com isso? Amiga, eu quase sempre, minha vida inteira, eu fiz terapia. Eu sempre gostei de fazer terapia. E a doutora Filadélfia é maravilhosa, ela me ajuda muito. Eu tinha até parado um pouco antes de fazer, e nessa época da desistência, eu voltei. E aí, ela foi fundamental, assim, pra mim. Pra tomar essa decisão. Aí foi trabalhando, esperando o tempo passar. Quando foi na revisão, gasto total. Você fez Enare de novo? Fiz Enare de novo. Pra anestesia agora. Tudo pra anestesia. Agora eu já sabia. Agora já tava certa. Agora veio a paz. E como é que foi essa preparação aí nas vésperas de prova? Deixasse de trabalhar? Deixei, diminui bastante. Eu não parei totalmente, eu dava, passei no finalzinho, eu passei a dar um plantão por semana. De 12 horas. Exatamente, tentei reduzir bastante pra focar, sabe? E aí, foquei bem. Como era esse foco bem? Como era que tu estudava? Eu fiz muita questão. Aí, esse final foi, muita questão, porque eu comecei a perceber que realmente as provas têm um estilo. Sim. Então, tem coisa que não adianta você se matar de estudar, decorar, que aquilo não vai cair. Então, você tem que entender o que é que mais ou menos a prova gosta de cobrar, o assunto. Não é que ele vai cobrar a coisa igual, mas tem um assunto, gosta de atualização, gosta de não sei o quê. E aí eu fui conhecendo realmente as provas, isso principalmente na prova da SES. O Enare, de novo, foi muito cedo. E eu tava muito angustiada pra fazer o Enare, porque eu queria provar pra mim mesma que eu ia conseguir passar de novo. Então, também não foi uma das melhores provas. E achei isso muito interessante, inclusive, porque, pra você ver, né? São provas e provas. Eu fiz duas, a mesma prova que eu fiz num ano foi bom, no outro foi ruim. E no outro ano foi exatamente o contrário. Então, é assim, o seu momento, não é... Ai, meu Deus. E o Enare, era um estilo de prova muito mais que agradável, né? Sim. Mais meu estilo mesmo de fazer prova. Só que esse ano, assim, não foi péssimo a minha prova, mas também eu fiz assim, sabendo... Não vai, né? Errei questão do gabarito, foi só misericórdia. E eu acho que o fato de ter sido a primeira prova deu uma aliviada, assim, no nervosismo pra próxima. Isso também ajudou. Deu, com certeza. E aí, na hora da CSPE, como é que tu ficasse? Hoje, na hora da CSPE, minha filha, rezei tanto. Maria. Eu disse, desça Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Eu fui tranquila pra prova da CSPE. Não ficou nervosa como no ano anterior? Na véspera, a pessoa fica só... né? E tu estuda na véspera? Estudo. É o teu jeito. Estuda até a hora da prova. Louca. Eu já cheguei aí pra prova lendo. Caramba. Louca. Decorando as coisas. Todo mundo faz, vai descansar. E eu, não consigo. Peraí, e se cair isso aqui eu não lembro, tem que decorar de novo. Meu Deus do céu. Desse jeito. Meu noivo fica, meu Deus, Luísa, pare, pelo amor de Deus, que ele fez prova junto comigo também. Aí ele, não tem condições, Luísa, como é que você vai fazer? Você não vai dormir? Aí eu vou, calma, deixa eu só me sentir tranquila. Eu lia tudo até eu ter a paz no coração. Meu Deus. Ô, Luísa, mas me diz uma coisa, diante esse foco aí que você tinha, tu não tinha distração, não? Como é que tu lidava com o celular, o noivo, enfim? Distrações de uma forma geral. Meu noivo é muito focado. Ele é muito focado, inclusive ele me puxou bastante. Ele estudava muito, bem direitinho. Inclusive, ele tá fazendo oftalmo. Olha aí, que legal. Deve ser o orgulho da sogra. O orgulho da sogra. A minha mãe gosta mais dele do que de mim. Ai, meu Deus. E aí, era legal. A gente estudava junto também, em alguns momentos. Via aulinha de revisão. E aí, acabava que os momentos que a gente tava junto, a gente tentava ter esse momento de estudar também. E o celular? E o celular... Complicado ver o celular. Mas, assim, tem um aplicativozinho bem legal. Não sei se tu já visse. Daquele de método Pomodoro. É um negócio o da plantaçãozinha? Não, esse eu já baixei, mas eu não dava, não. É outro, que é um tomatinho. Ah, o do tomatinho. O do tomatinho, na logo. Aí eu tentava, assim, quando eu estudava, eu botava ele, porque eu sabia que tava, assim... Não que eu seguisse exatamente o método Pomodoro, mas só de eu ter a sensação de que eu estava fazendo alguma coisa. E tentar botar o celular longe, porque tocou o alarmezinho do Instagram, você vai querer olhar. Você vai querer. E o celular atrapalha inevitável. Muito. É assim, inevitável, atrapalha demais. E tu estudava mais no manual do que no digital? Eu gostava de digitar, anotação de aula... Mas era, assim, variava muito. Eu gosto as coisas que eu quero realmente fixar na mente, eu sempre escrevo. Escrevo, assim, a palavra que eu sei que é difícil, classificação, eu escrevia 10 vezes pra realmente captar na mente.
E Eu tu sempre tem a gostei memória disso. fotográfica, olha aquele negócio e vem na mente. Eu gosto. Isso Eu ajuda gosto muito. Ajuda muito, ajuda muito. E tem uma coisinha que minha mãe fala desde criança. Minha mãe é, tipo, muito estudiosa. E aí ela fazia, não, Isa, você lê, repete na sua cabeça e lê de novo. Aí eu sempre usei essa técnica de ler, repete, ler de novo. Aquilo das coisas assim que eu achava mais importante. Claro que não dá pra fazer isso com tudo, porque senão, Ave Maria, demora demais. Mas isso ajudava bastante a fixar também. Olha aí, que legal. Dicas. Dicas. Tá, e aí, durante esse tempo de preparação, tinha alguma atividade de lazer, algum momentozinho que você parava? Achava isso importante? Não, isso é fundamental, assim, tem que ter. Senão a pessoa não ficar só estudando realmente também é muito desgastante. O que é que tu fazia? O meu noivo era o foco, assim, que a gente ficava muito junto. Eu gostava de sair pra jantar, sair com meus amigos também. E eu sou a aluna mais furona do meu personal. A mais furona. Mas eu tentava malhar, assim, de vez em quando. Massa. Ajuda bastante também. Muito bem. Luísa, e aí? Fez a prova, passou em anestésio. Como é que foi a sensação? Amiga, Tu lembra o dia que viu o teu nome no listão? Amiga, no dia que foi sair o resultado da SES, eu estava de plantão. Eita. Estava lá na minha roupinha amada, no plantão com grandes amigos meus. Quem disse que eu me concentrava? Eu fazia, minha gente, hoje vocês vão me socorrer aqui, porque eu não tenho condições de fazer nada. Meu Deus, e todo mundo ansioso. Oxi, e cadê que saía o resultado? Mas naqueles grupos, tu já tinha altas chances, né? Eu tinha, mas eu não queria criar expectativa. Porque aquelas listinhas variam muito, né? Aí você fica naquela. Tem gente que não coloca. Tem gente que não coloca. Aí eu ficava, meu Deus, será que vai? Eu não queria ter aquela realmente. Só quando tu visse. Só quando mesmo. eu visse. Oxe, eu tava na sala atendendo. Aí entrou, tipo, assim, tu passou, menina. Eu pulei tanto, eu gritei, a porta da UPA aberta. Na frente do paciente. Oxe, na hora, a paciente, parabéns, doutora. Eu não sabia nem o que era. Sabia nem o que era. Os pacientes tudo olhando e eu gosto. Eu pulei tanto, minha gente. Eu pulei tanto, eu fiquei tão feliz. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. A sensação foi totalmente diferente. Amiga, totalmente diferente, assim. Sabe quando, tipo... Meu Deus, eu não acredito. Assim, eu não consigo nem explicar como eu fiquei feliz. Assim, Caramba. foi uma sensação de alívio, de alegria, de, tipo, certeza mesmo. De, a sensação de completude mesmo. Tipo, cheguei aonde eu queria chegar. Exatamente. Era exatamente nesse lugar. Exatamente, nesse lugar. E no lugarzinho que eu escolhi. Você escolheu, era a sua primeira opção? Era a minha primeira opção. Né? Caramba, que legal. Era Acho a minha que primeira você merece opção. demais isso. Muito, muito mesmo. E aí, começando a residência, como foi a sensação? Porque você tinha a sensação contrária, né? Ou pelo menos não contrária, mas diferente. Como era? Tu comparava, tipo assim, o primeiro dia do anestésio com o primeiro dia da otorrina? Não tem comparação, assim. Eu entro com o olhinho brilhando, tudo é lindo, né? Até agora eu não vi defeitos. Realmente, não consegui Nem ver na defeitos. rotina exaustiva do R1. Não. Tá gostando? Amiga, eu tô amando. Eu tô amando, assim. A residência do HR é muito legal. É muito legal. Eu fiquei em dúvida na hora de escolher se eu ia botar HR ou UOC em primeira opção, porque a residência do UOC tá bem legal também. Aí a HR me conquistou. Eu pedi muita dica, conversei com muita gente, residente de lá, residente de outros serviços, gente que já tinha terminado. E aí cheguei na conclusão. É muito legal. O pessoal faz, meu Deus, a HR é um caos. A residência de anestesia é extremamente organizada. Imagina. Extremamente organizada. A gente tem acesso a muitas subespecialidades. Lá tem muita neurocirurgia, bucomaxilo, ortop, vascular, geral, E o fluxo? Tem tudo, é um fluxo muito alto. A gente, durante a semana, fica mais nas eletivas. A gente tem plantão no final de semana, que é no caos da urgência, paciente chocado e tudo, que é a parte mais legal, inclusive. Meu Deus, ela gosta do caos mesmo. Eu gosto do caos mesmo. E os staffs também são muito solícitos. O grupo de residente é muito massa. Inclusive, meus R1s foram, assim, uma bênção na minha vida, assim. A gente tem um grupo muito legal, muito unido. A gente se deu muito bem. E eles não seriam seus R1s se você tivesse passado um ano antes? Foi assim, tudo... Parece que... Se eu tivesse planejado 20 vezes, não tinha sido tão perfeito. Não tinha dado tão certo. Não tinha dado tão certo. Isso é muito legal de viver. Como é que é a divisão da rotina de anestésio no R1? Vocês rodam o que exatamente? Então, a gente passa a parte do período do R1 no hospital mesmo, no hospital escola da gente. Mas divide por subespecialidades? Ou vocês ficam nas eletivas do que tiver no bloco? A gente fica do que tiver no bloco. Todo dia sai o mapa cirúrgico. E aí a gente organiza o que é que cada pessoa vai ficar. E aí a gente tem meio que uma hierarquiazinha de tipo o R3 escolhe primeiro, depois o R2 e depois a gente. Aí entre os R1s a gente se organiza mesmo e se subdivide nas salas. Então, por exemplo, hoje de manhã eu tava na ortopedia. Ontem eu fiquei na neuro. Então, assim, a gente acaba rodando tudo e vai escolhendo as salas de acordo com a sua ordem de prioridade. Tem muita sala lá.
E aí a gente vai se subdividindo. Mas, em geral, a semana na eletiva e contando o final de semana é na urgência. E aí a gente tem um mês de rodízio de UTI e um mês de rodízio de obstetrícia. E Do nada, assim, obstetrícia? Como foi de isso? obstetrícia. É por que exatamente? É porque é um perfil diferente de gestante. Tem uma entendi. orientação da SBA mesmo, da Sociedade Brasileira de Anestesia, que a gente tem que ter uma porcentagem, não lembro exatamente, de rodízio em obstetrícia. Tem muitas subespecialidades da anestesia. Todas a gente tem residência, né, que é SBA e residência que não é SBA. Entendi. Aqui em Recife, só o câncer que não é SBA. Todas as outras é tudo igualzinho, assim, tudo bem formatadinho, do que é que cada pessoa tem que rodar. A gente tem muita atividade teórica também. Então, assim, a gente tem um dia de tutoria, que é um grupo do CET, que é muito legal, que junta o HR, o Oswaldo Cruz, o Getúlio e os servidores. E aí a gente tem a tutoria toda semana. Tem aula da Sociedade Brasileira online. Tem aula lá no HR também. Eles puxam muito essa parte teórica também, que a gente pensa que é só prática, né? Mas não, eles estudam. A gente é muito forçado a estudar. Tanto que a anestesia, a gente não faz, tipo, prova de título no final, como a maioria das subespecialidades. Quem é SBA, a gente faz prova a cada 3 meses de residência. Então, e aí precisa atingir determinada média para poder conseguir seguir. Exatamente, precisa atingir determinada média, a gente vai fazendo a cada 3 meses e no final do ano tem uma prova anual. Então a gente faz isso no R1, no R2 e no R3. E aí a gente já se forma com a prova com o título de anestesista. É legal, né? Vai fazendo partidinho, deve dar um trabalho danado, né? Deve ter... é muito assunto. Muito não é só assunto ficar jogando, então, né? De forma alguma. Eu queria saber qual é esse momento do jogo. É muito engraçado. Ele vai chegar, eu espero que sim. Não, tem um staff que brinca que a gente tem que ter 3 antenas, 4 olhos, não sei quantos ouvidos, porque realmente o anestesista ele tem que estar prestando atenção em absolutamente tudo ali no bloco. Segurança do paciente é nossa responsabilidade. As medicações que a gente faz, assim, tem que ter toda uma destreza, todo um cuidado. Nos tempos cirúrgicos, né? Piscou um negócio no monitor, você tem que saber o que é aquele barulho. A pessoa, tipo, fica pi, 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 pi. Cada barulho significa uma coisa diferente. Então, a gente tem que estar muito atento o tempo todo. Dá pra conversar, dá pra tomar um cafezinho, é ótimo. Mas também a gente tem muito cuidado ali no que tá fazendo. Que massa. E assim, o brilho no seu olho é uma coisa extraordinária de se sentir, sabe? O meu desejo é que todo mundo que um dia esteja numa subespecialidade se sinta assim, feliz e realizada como você. Porque eu acho que isso faz total diferença, sabe? Até no clima de trabalho entre a equipe. E assim, eu não tive a oportunidade de te conhecer naquele momento que você estava na residência de otorrino, né? A gente não teve nenhum encontro e foi um tempo curto. Mas certamente não tem como ter estado mais feliz. Amiga, de forma alguma. É muito bom pra você assim, tudo brilha o olho. E a gente tem, assim, muita oportunidade de fazer uns procedimentos muito legais, muito diferentes. Lá no HR, desde o R, a gente não tem muito essa divisão de tipo, procedimento de R1, procedimento de R2, procedimento de R3. Não tem isso. O que tiver na sua sala é seu. Então, assim, 3 semanas de residência eu tava fazendo intubação nasal com que legal. Não sei o que, com fibroscópio, umas coisas bem divertidas, bem diferentes, assim. Então não tem, tipo, não é feito a maioria das residências que tem, por exemplo, o R1 é mais tranquilo que o R2. Não, Nos outros anos vai ter também essa mesma dinâmica de dividir o mapa cirúrgico para os residentes com a hierarquia de cada um escolher. Exatamente. Só que acaba que o R2 e o R3 têm muito mais rodízios externos. E muda a questão de plantão também, porque lá no hospital o R3 não dá plantão e o R2 o plantão é durante a semana, ao invés de ser no final de semana. Então melhora. Uma coisinha, né? Melhora, como sempre, o R1 sempre muito lascado. Mas o plantão do final de semana, pro residente, não tem melhor. Você pegar um plantão. O meu mesmo é sábado à noite. Imagina um plantão no HR sábado à noite. Minha filha, eu vejo de tudo. Quando eu vou chegar a hora de ir embora, eu fico, não quero ir não. Não acredito, meu Deus do céu. São 12 horas de plantão? Depende, a gente ajusta. Os staffs acabam liberando no começo da madrugada. Assim, quando acalma, eles liberam a gente. No plantão noturno. Porque aí não vale a pena ficar só esperando, talvez não aconteça nada. Exatamente. Mas aí vocês já fizeram algo e já é massa. Isso, mas enquanto estiver rolando coisa, a gente tá lá. Legal. E aí, no segundo e no terceiro ano, vocês têm rodízios externos nas subespecialidades? Isso, tem rodízios externos nas subespecialidades. A gente roda todas as subespecialidades da anestesia mesmo. Diz aí quais são, que eu não sei. A gente não tem contato com a anestesia. Pois é, veja, tem tudo. Porque acaba que cada cirurgia que você faz é um tipo de anestesia diferente, né? Então, tipo, a gente vai rodar oftalmo, a gente roda otorrino, roda obstetrícia, roda torácica. Lá vai você rodar otorrino. Eu vou rodar otorrino. Será que vai pagar C? Não vou pagar C, não. É no HMNU. Mas tem vários staffs que são do HMNU, que são do HC. Mas eu gosto muito deles. Pronto, tá tudo resolvido. Fica tudo bem resolvido. Tudo bem feliz, graças a Deus. Aí a gente roda torácica, roda cardíaca, roda
Pediatria. Mas tem 2 rodízios prova de pra pedi. entrar nessas subespecialidades? Não tem sub de tudo. Ah, entendi. A gente se forma como anestesista, tem que passar por tudo isso. E pode fazer todas. Você pode fazer todas. Assim, inclusive, a grande maioria dos anestesistas não faz sub. É. O foco principal do pessoal, quando termina, e assim, não é uma coisa tão necessária. Alguns que querem fazer é o título superior de anestesia, que é o TSA, que é uma outra prova que se faz, que é pra você ter um título, aí você pode ser preceptor, tem vários benefícios entendi. em relação à sociedade. Que você mesmo. vai querer, né, moça? Que você gosta das coisas Com difíceis. certeza, com certeza. Já estou pensando, Pronto, meu eu já chefe- sabia, tinha certeza que você já tava pensando. um dos meus chefes, ele tá estudando, aí eu fico, meu Deus, já sou eu. Eita, meu Deus, daqui a pouco. Exatamente. As sub mesmo de anestésio tem em Recife, só tem 2 e pediatria. Não tem outras. Eu fui procurar saber, inclusive, porque isso é pouco informado. Essa E sub aí? de dor é ambulatorial, é? Não, tem uns bloqueios de dor diferentes, entendi. tipo umas coisas de paciente oncológico. Cirúrgico mesmo. E, também. Mas tem muita parte de ambulatório também. Paciente com dor crônica, tudinho. Lá no HR, Puxa- inclusive, tem um ambulatório de dor, não é? Bem no conhecido. No momento não tá tendo, não. Não. Mas é mais pra parte de neurocirurgia, esse entendi, ambulatório. entendi. De anestesia não tá tendo, não. A gente roda a dor também. Entendi. Mas entendi. não tá no nosso dia a dia, não. É mais o pessoal da neurocirurgia. E esse grupo de dor de Recife, pelo que eu soube, é mais focado pra neurocirurgia mesmo. E aí em São Paulo tem outras opções. Em São Paulo tem obstetrícia, tem uns grupos de dor bem Residências diferentes. mesmo. Tem, exatamente. Tem R4 mesmo, assim. Aí tem de ped também, eu soube que tem de cardíaca, de torácica, tem de cardíaca pediátrica. E aí varia mais um pouquinho. Tanto que eu penso assim em fazer dor em São Paulo. Eu Olha gostaria aí. de fazer dor em São Paulo, vamos ver. Abriu o coração pra sair, porque você disse inicialmente que não tinha nenhuma Mas vontade é de só um fazer aninho, residência é só um fora. aninho, só um Um aninho fellow vai, e né? ele voltava. Não quero sair de Recife, não. É só um fellowzinho. Volte. É só um fellow. E aí você pensa em fazer dor. Eu penso em fazer dor. Que legal. Pede eu não brilho o olho, não. Não. Você dava plantão de pé nas emergências? Deus me livre, Era amiga. adulto. Jamais, nunca dei plantão de pede. É do meu Só de time. criança. Criança me dá um aperto assim no coração, não consigo. Pronto, eu não consigo lidar com criança doente. Pra Não mim é consigo. contranatural mesmo. Exatamente. Meu Nunca Deus. dei um plantão de pediatria. Nem eu, nem irei. Exatamente. Meu plantão vai ser com o meu RN, amamentando a noite toda somente. Porque o Apenas. dos outros não. Exatamente. Luísa, olhando para anestésio hoje, você tá no R1 ainda, mas você já tem essa vivência com seus staffs, com seus colegas. O que é que vocês consideram o maior desafio da especialidade? Então, a anestésio, ela é muito baseada em soft skills, assim. Realmente, a gente precisa ter muita habilidade de convivência com o grupo. A gente lida com a equipe de cirurgia. É como se a gente fosse o coordenador um pouco ali da sala. Porque Cancela as cirurgias. A gente cancela pouco, só cancela quando precisa mesmo, para a segurança do paciente. Ok. Porque a segurança do paciente é nossa responsabilidade. Oh, meu Deus. É. Ok. A gente Vai tem passar. que ter toda a rotina, assim. É uma coisa que exige... Eu fiquei impressionada como exige organização. Sim. Meus staffs focam muito em ergonomia, porque se você tiver um fio que tá ali embolado na hora do caos, ele vai lhe atrapalhar. Sim. Então, você tem que ter tudo ali muito bem coordenado. A gente se preocupa com a posição que o paciente tá na maca. A gente se preocupa com tudo que tá acontecendo ali ao redor. A mesinha toda organizada, o que tá em cada lugar, Exatamente. decorado na cabeça. Exatamente. E a gente tem que ter uma habilidade principal, que é realmente o que eu acho que é o mais difícil, que é conseguir gerenciar a crise. E gerenciar a crise muitas vezes sozinho. Porque o anestesista, Sim. ele trabalha sozinho. Né? Uma coisa que eu acho muito legal é que acaba que eu vejo os anestesistas como muito unidos mesmo, assim. A gente tem uma coisa que é fundamental, né? Que a anestesista não pode ter ego elevado de forma alguma. Tem que saber pedir ajuda, porque você pode ser a pessoa mais experiente naquele tipo de procedimento. Em algum momento, existem pacientes e pacientes. Quando tiver intercorrência, uma pessoa com a cabeça mais ampla vai estar ali para lhe ajudar. Então, eu vejo muito isso. Eita, o paciente complicou. Vem 3, 4 anestesistas na mesma hora. Todo mundo se ajuda. E eles lidam com a crise de uma forma tão tranquila que parece que não tem nada acontecendo. Assim, uma clareza na mente, uma sensatez, né? assim, de saber o que está fazendo. E com muita tranquilidade. Então, eu acho que realmente isso é o mais difícil da gente chegar. Porque você vai ali, começa, aí você, meu Deus, intercorreu. E aí, ai, que medo, não sei o quê. E aí você desenvolver realmente essa clareza de saber lidar com a situação de crise e saber que você tem que saber o momento certo de pedir ajuda, que você tá sozinho, mas você tem que saber realmente
como mexer com Lidar aquilo com ali. aquilo, realmente, assim, um desafio importante. E, assim, a gente vê, né, no dia a dia, alguns atritos entre as equipes, né? A equipe da cirurgia com a equipe da anestésia, mas cada uma com as suas razões, né? E, realmente, assim, a anestesia, enquanto coordenação mesmo desse cuidado da segurança do paciente, extremamente desafiador. Eu mesma admiro bastante. Não lidaria muito bem. É extremamente desafiador, mas é uma coisa, assim, traz uma tranquilidade, uma felicidade tão grande, assim. O pessoal fala muito, a anestesia não tem contato com o paciente. Mas isso é uma coisa que me surpreendeu e que me encantou, que foi quando eu comecei a prestar mais atenção nos meninos do HC. A gente tá com o paciente num momento que é, assim, é o maior medo da vida de muita gente. Ele tá ali no bloco cirúrgico completamente vulnerável, ele não conhece ninguém, ele tá sozinho. E ele vai fazer uma coisa que ele tem medo de morrer. Exato. E a gente tem uma coisa que eu escuto muito e que realmente eu quero levar isso pra mim. Você pensa ali, se fosse você, se fosse seus pais, como é que você queria ser tratado? Então a gente tem muito isso de tentar trazer a tranquilidade pro paciente. Os pacientes, quando termina, no HR mesmo, assim, a gente, quando termina a cirurgia, eles agradecem tanto. A gente preocupa com o aquecedor, o paciente não ter frio, de tranquilizar, de acalmar, posicionar, fazer uma sedação direitinho, para ele realmente sentir aquele momento, sentir que ele tá acolhido e ter paz, né, e tranquilidade para lidar com aquela situação. É perfeito, né? E assim, o primeiro contato do paciente vai ser com o anestesista, né? A visita pré-anestésica, que tem toda aquela comunicação, é aquele momento que o paciente se abre, isso eu já acompanhei algumas vezes, principalmente em serviço privado, né? Uhum. O anestesista, antes mesmo do cirurgião chegar, vai no quarto do paciente, e aí se coloca total, assim, à disposição para esclarecer as dúvidas. Eu acho, assim, genial, uma especialidade realmente que é muito difícil, foge do que eu sempre sonhei, mas eu admiro bastante, porque precisa ter essa manha, assim, esse jeito de lidar com diferentes processos, porque enquanto você lida com o paciente antes do procedimento cirúrgico, aquele paciente que às vezes fala muito, pergunta muito, tá muito ansioso, você lida com ele também quando ele está completamente sedado, você precisa gerenciar uma crise ali. Exatamente. E aí, realmente, assim, eu admiro, palmas para vocês. O paciente se entrega completamente Ele nas nossas mãos, né? Ele tem que confia. confiar, então você tem que passar essa confiança para ele. E esse cuidado no pós também é um diferencial. Não são todos, né? Você já deve ter percebido, mas quando isso acontece nesse pós, faz total diferença. E eu tenho certeza que você é assim. Ô, amiga. Luísa, me diz uma coisa, olhando aí para sua carreira, você é muito jovem. Você foi, não sei nem quando foi na sua vida que você descansou, porque você deve ter saído do colégio direto para a faculdade e da faculdade direto para uma residência, de uma residência direto para outra. Teve aí esse atozinho entre otorrino e anestésio, mas você não parou, você é muito nova. Mas assim, acho que até a vida mesmo, as coisas que foram acontecendo, foram lhe levando para um nível de maturidade que tem gente com 30 anos que não chegou. Você viveu muita coisa, precisou viver algumas coisas, né? Outras você não escolheu e teve que se virar, mas você conseguiu construir um nível de maturidade muito bom. E aí, olhando para a sua carreira para trás, as coisas que você viveu, o que é que você considera que foi o seu maior erro e o seu maior acerto? Essa pergunta é cabulosa, mas eu gosto muito de fazer, porque muitas vezes a gente se enxerga nos erros dos outros, né? E às vezes a gente tá assistindo e fica querendo fazer alguma coisa e aí escuta de alguém dizer que foi o maior acerto ter feito aquilo em algum momento, sabe? E aí por isso que eu gosto muito de trazer essa reflexão. O que é que você acha que foi o seu pior erro que você cometeu e o seu maior acerto? O meu maior erro foi a cobrança excessiva. De achar que eu sou muito perfeccionista e achar que realmente você vai conseguir fazer tudo certinho e que as coisas vão ser exatamente como você quer. Minha gente, não é assim. Ninguém vai conseguir estudar todo dia. Ninguém consegue fazer o cronograma perfeito, é impecável. Eu fiz todas as questões possíveis. Não dá. E quando você se cobra muito em relação a isso traz angústia junto. Então, esse realmente foi meu maior erro em todo o processo de preparação. E meu maior acerto foi tentar olhar o que meu coração queria mesmo. Meu maior acerto foi ver que eu não devia pensar tanto no que iam pensar de mim, no que iam... No meio, ao redor, né? E pensar que naquele momento era... Siga seu coração, resumindo é isso.
Acho que é isso. Você comentou durante a entrevista que nunca tinha desistido de nada na sua vida. Isso. E você reafirmou isso algumas vezes. Eu acho que tem até lá no texto que você escreveu. É muito engraçado o seu Instagram, porque os dois posts, assim, parece que teve que foi bem rápido de um pro outro, sendo que tem 1 ano de história, né? Exatamente. É um post sendo aprovado em otorrino e o outro imediatamente sendo aprovado em anestesia. E 1 ano, assim, oculto, sem nenhuma postagem no meio. Tipo, nada... De muitos processos que você teve que enfrentar totalmente nos bastidores, que ninguém tem nem noção, né? Você contou um pouco hoje, mas tem tanto de coisa que aconteceu nesses dias aí, entre uma aprovação e outra, que a gente nunca vai saber. Mas você reafirma isso com frequência, e eu me identifico muito com isso também. Porque eu tenho muito esse negócio de nunca desistir, de nunca desistir de nada na vida, de ter enfrentado inúmeras dificuldades, e você também traz muito dessa questão. E eu nunca tinha desistido de nada da vida, então eu pensava, vou desistir de otorrino, e uma residência que tanta gente quer, tem tanta gente, tipo, que tá nos ouvindo agora, e parou 1 minutinho, mas tá estudando muito, porque quer essa vaga de otorrino no HC, sabe? E aí vem aquela coisa, caramba, eu vou desistir. Eu também desisti de uma vaga de GO esse ano. E vem aquela coisa, eu até disse a meu marido no dia que eu desisti, porque eu tenho que escrever uma cartinha, né, que a SES pede, que eu passei pela SES. Eles pedem pra você escrever a próprio punho, tipo, eu, Martina Rayane, Eduardo de Moura, desisto da vaga. E eu disse a ele que foi a coisa mais difícil que eu já escrevi na minha vida. Eu passei, tipo, enrolei uns 3 dias pra conseguir escrever esse negócio. Porque, pra mim, não existia a possibilidade de um dia eu escrever que eu, Martina, desisto da vaga de ginecologia e obstetrícia. O quanto que é difícil pra gente esse negócio de, tipo, desistir, assim. Exatamente. E aí dá pra sentir o peso do quanto isso foi impactante pra você, porque essa desistência não é a desistência de abandono, é esse passo atrás que oferece um caminho pela frente. Exatamente. Imagina se você estivesse lá ainda, sabe? Você não ia conseguir ser a Luísa médica que você quer ser pros seus pacientes estando naquele ambiente. Exatamente, é sobre recomeçar mesmo, escolher recomeçar, e é isso que eu penso que foi realmente o acerto, porque eu escolhi seguir o que meu coração dizia, o que me deu tranquilidade, e foi a primeira vez que eu me senti corajosa, realmente. Olha aí, assim, olha que coisa mais interessante, né? Tipo, eu nunca desisti na minha vida, e a primeira vez que eu desisti foi a vez que eu me senti mais corajosa. Exatamente. A coisa muito assim, que é difícil de entender, mas quando a gente ouve, assim, é fácil de perceber o quanto foi importante essa desistência, o quanto esse passo atrás te levou para esse caminho, que você tá hoje aí com um sorriso de orelha a orelha, e o brilho assim no olho, iluminando qualquer caminho escuro. Exatamente. Luísa, vê, tem muita gente que nos ouve aqui, o público é muito diverso, né? Tem gente que tá no ciclo acadêmico, que ainda tá, que não viu um paciente ainda, que tá ali dando os primeiros passos, tem gente que já tá no internato, tem gente que tá naquela fase que você esteve, de 2, 3 especialidades, tem gente que já tem uma carta na manga, como você tinha a otorrino sempre foi a minha primeira escolha, e tem gente que tá aí na residência, fazendo alguma especialidade, e que tá com aquela sensação que você tinha de nunca sentir que estava ali de verdade, sabe? E o público da gente é esse público aí diverso. E eu queria que você abrisse seu coração e deixasse um recado para essas pessoas que estão nos ouvindo. Muita gente aí, às vezes, só precisa desse seu recado para tomar alguma decisão importante. Eu acho que cada um tem que procurar realmente o sentimento de ter um pertencimento. Todo mundo encontra alguma coisa. Você pode achar, ai meu Deus, não tem nada, não gosto de nada. Uma hora chega. E assim, não tem pressa. Porque às vezes você fica naquela agonia de tentar, ai meu Deus, tem que ir logo, não sei o que, vou botar qualquer coisa. Mas não, na hora certa e no caminho certo vai aparecer. Eu juro a você, todos os sinais do planeta aparecem. Eu tive todos os sinais possíveis, assim, realmente é isso aqui. E as coisas vão acontecendo aos pouquinhos e você vai encontrando seu caminho. Então, não tenha pressa e procure. Vai olhar o que aqui é diferente. Isso para quem tá no começo ainda, né? Vai olhar, procura, tenta olhar por fora também, não foca só na faculdade. Isso me interessa, vai ver como é a rotina daquilo mesmo, vai ver como é a vida depois. Olha como é que o staff daquilo vive, você se vê fazendo aquilo daquele jeito. Pro resto da vida, né? É a rotina que você quer ter. E sinceramente, assim, quem tá infeliz numa coisa... minha gente, a vida da gente é tão curta. É tão curta. Eu tive uma conversa com um plantonista da UTI do HC. Que ele falou assim pra mim: Luísa, eu cheguei no auge da minha profissão. Eu fiz clínica, eu fiz nefro, eu fiz nos melhores serviços, resolvi tudo. Tinha todas as coisas da minha profissão que eu almejei. Mas eu não me vi feliz. Eu cheguei no que todo mundo quer chegar, mas eu não me vi feliz.
Então, assim, é muito difícil a gente dizer, meu Deus, vou encontrar a felicidade, tudo que, tarará. Até porque eu acho que o trabalho não deve ser a primeira coisa da vida da gente, não. Mas ele é uma coisa fundamental, que a gente passa a maior parte do tempo fazendo. Então, se a pessoa tá infeliz, não vale a pena. Porque você não... Se o seu trabalho tá ruim, você vai ter um círculo ali na sua vida inteira de que tudo vai estar ruim também. As coisas passam a não funcionar. E no momento que você encontrar aquele lugarzinho ali, pode ser o dia mais chato, mais estressante, você tá acabado, mas você sabe o que é que você tá fazendo. Você tem um objetivo final ali, você sabe por quê e pra quê e onde você quer chegar. Então, eu acho que isso diz tudo. Perfeito. É muito interessante perceber que a maioria dos convidados, quando a gente chega nessa parte, diz assim, o primeiro conselho, não desista. Sendo que o primeiro conselho de hoje foi desista sim. Porque às vezes desistir é a única coisa que faz sentido, então você precisa ter essa coragem, sabe? Exatamente. Às vezes é essa desistência que vai ser o maior ato de coragem da sua vida e é muito importante você trazer esse ponto. Eu sabia que você somaria muito aqui. Porque tem que ter muita coragem para isso, principalmente quando a gente pensa, e infelizmente a gente pensa no que os outros vão pensar. Até parece que são eles que estão vivendo o dia a dia, porque não é. É a gente, então a gente fica totalmente incompreendido por muita gente, tipo, como assim vai desistir do que sempre quis? E o serviço vai ficar como? Vai ficar uma pessoa, que absurdo. Vai deixar o residente sozinho. Ou então, e como é que vai ser isso? Essa pessoa deve estar num momento muito ruim da cabeça. Onde é que fulano tá com a cabeça pra estar fazendo isso, sabe? Meu Deus. Mas só quem calça os sapatos é quem sabe sobre a caminhada, né? Só você sabe que aquele sapato tá doendo seu pé e que aquilo ali não vai. E que desistir é sim um passo à frente, é um ato de coragem. E é muito importante, eu tinha certeza que você traria essa parte. E isso é muito importante, porque alguém que vai nos ouvir vai precisar tomar uma decisão de vida a partir de então. E você vai ser a inspiração para isso, Luísa. Você é muito nova, mas você já tem uma missão muito importante. Você já está em um caminho muito bonito, você tem uma história muito bonita para contar. E assim, sou muito feliz por ter lhe encontrado naquele momento, mesmo diante daquele caos absurdo. Um caos feliz. Mas a gente foi feliz, a gente aprendeu juntas, a gente conseguiu ajudar pacientes, né? Sim. E ver hoje você aí nessa sua carreira, desejar sucesso não é necessário, você já tem uma carreira de sucesso aí, você já está construindo. E muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. É tão difícil, obrigada, R1, a vida tão corrida, de plantões, de tanta sobrecarga, de tanta pressão. E você abrir um tempinho na sua agenda aí para vir deixar a sua história, a sua sementinha plantada. E eu agradeço demais, assim, em nome de toda a equipe mesmo, de ter você aqui, de ter a sua história, pela sua disponibilidade. Você é uma princesa. Eu disse a você pessoalmente, e eu repito, a pessoa ser linda desse jeito, inteligente, fofa, como é que pode isso? É um combo completo. Luísa, muitíssimo obrigada. Foi um prazer. Eu que agradeço, você que é maravilhosa, muito feliz. Valeu, muito obrigada, gente. Até a próxima. Até.